Abra a sua Bíblia em Apocalipse, o grande livro recebido por João, o amado, na ilha de Patmos, quando tinha quase 100 anos de idade. As palavras que vou ler são palavras de Cristo, que o apóstolo recebeu e foi o último a morrer dos 12 originais, Matias substituindo Judas. Ele morreu em Éfeso, quando estava velho demais para andar e tinha que ser carregado aonde ia. E ele dizia, vez após vez, quando eu não estiver mais aqui, não vai ter mais ninguém vivo que o viu, que o tocou, que caminhou com ele. Apocalipse capítulo 3, começando no versículo 11, venho sem demora. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero usar como tópico, pregando por alguns minutos nessa manhã, colunas no santuário de Deus. Colunas no santuário de Deus. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, obrigado por tua graça e por tua misericórdia, e sem ela não estaríamos aqui hoje. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude a entregar o que acredito que o Senhor colocou em minha alma, não só me ungindo para entregar, mas ungindo o povo para ouvir e receber em seus corações, para que todos nós venhamos a ser uma coluna no templo de Deus. E peço tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Davi foi um homem totalmente único, não só na sua época, mas por toda a humanidade. Provavelmente nunca houve outro alguém como ele. Ele era o querido de Israel, o doce cantor de Israel. O Senhor usou ele para trazer música e cânticos também. As músicas não é com os instrumentos e também com os cânticos, até os lugares de adoração. E o Senhor mostrou ele como isso tinha que acontecer. Por isso ele escreveu mais da metade dos salmos. O maior que ele escreveu provavelmente foi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele conhecia auges espirituais que podemos dizer que nenhum outro homem já conheceu, e conhecia vales espirituais como nenhum outro homem conheceu. Deus disse a respeito dele: ele é um homem segundo o meu coração. Que declaração! Você pode perguntar: como Deus falou isso sobre esse homem?
que tinha pecado como ele pecou, adulterou e assassinou a sangue frio. Adultério já é ruim, mas assassinato a sangue frio ainda, matando Urias, que estava lutando como soldado pelo Senhor e por Davi. E Davi instruiu Joabe para colocá-lo onde a batalha estava mais perigosa, para que ele morresse, porque ele era o esposo de Betseba. E ainda assim, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Você precisa entender que não existem pessoas perfeitas, só existe um que é perfeito, e ele é Jesus Cristo. Aleluia! E a minha fé nele vai me fazer ir direto para a glória. Aleluia! Alguém tem que bradar nesse lugar e louvar a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou uma hora quando o Senhor se moveu sobre ele, em relação à construção do templo. E a terminologia, ela é meio obscura, porque Davi em seu coração disse: quero construir uma casa para o Senhor. A Arca da Aliança ficava em uma cobertura sem muita estrutura, e o profeta disse: faça o que está em seu coração. Mas o profeta veio falar com ele e disse: Deus vai te dar os planos para o templo, mas você não vai construí-lo. Seu filho Salomão é que vai construí-lo. Tudo a respeito do templo, o único prédio na face da terra onde Deus habitou. Imagine só. Agora ele habitava em um tabernáculo, algo simples, e um templo seria construído, mas nos dias de hoje custaria mais de $1 trilhão. Para construir aquele templo, Salomão contratou 153.600 homens e demoraram 7 anos para construí-lo. Imagina só, Deus habitaria no Santo dos Santos, entre o propiciatório e o querubim. O Deus do céu, nenhuma nação na face da terra tinha algo assim, nenhum outro povo tinha algo assim. Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus que criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele, e o homem se tornou um ser vivente. E Deus habitaria no Santo dos Santos, aonde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da grande expiação. Graças a Deus, hoje todo dia é um dia de expiação. Aleluia, aleluia, aleluia ao Cordeiro. Quando Deus deu a Davi esses planos, Davi não contribuiu nem um pouco com os desenhos, os planos, os esquemas. Ele nunca contribuiu com nada. Ele nunca disse: Deus, acho que assim ficaria melhor, ou isso ficaria melhor ali. Ele escreveu apenas o que o Senhor mandou ele dizer, e desenhou apenas o que o Senhor tinha mandado, especificando que Deus é o Deus da salvação e não o homem. No momento que o homem se envolve é quando as coisas pioram. Você está ouvindo? Esse é o problema da igreja. Tenta adicionar coisas nesse livro, remover coisas desse livro ou ignorar esse livro. E esse é o problema com os Estados Unidos da América hoje. Está ignorando esse livro que está em minhas mãos.
Sempre existiu pecado, mas alguns pecados, Deus não ignora pecado algum, mas alguns pecados deixam Ele mais irado. E as duas coisas ruins dessa nação, que é o aborto, que é um crime desprezível, um crime contra a humanidade. Milhões de bebês que ainda nem nasceram. O aborto é assassinato. Querida, se você está me assistindo agora e você sofreu ou fez um aborto no passado, eu não quero culpar você. Peça a Deus e Ele vai te perdoar. Ele perdoa. E para curar de vez a cicatriz, prometa a essa criança que você vai encontrar com ela na glória. Isso vai acontecer se você servir a Jesus. E o segundo problema é o casamento homossexual. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. E não estou dizendo isso para humilhar ou acabar com pessoas que são homossexuais. Mas olha, você não nasceu assim. Mas eu tenho que explicar um pouco melhor. Por causa da queda no jardim do Éden, todo bebê que nasceu, incluindo eu, você, eles e por aí vai, nascem com certas inclinações para certas direções erradas. Você está me entendendo? Você vê a atriz de cinema que rouba um lenço de $20, mesmo tendo $1 milhão no banco. Existe uma inclinação na vida dela ou dele para fazer isso, mais do que comigo e com você. Existem algumas pessoas que desde criança não conseguem dizer a verdade, preferem mentir do que contar a verdade, quando a verdade os ajudaria. Nascem com essa inclinação. Você pode perguntar: todos nasceram no pecado original, e existem certas inclinações nesse pecado original que se inclina para o que é errado. E existem pessoas que nascem com uma inclinação para o homossexualismo. Isso não quer dizer que nascem um homossexual. Se esse for o caso, todo mundo está perdido, porque Jesus Cristo é a resposta para todo pecado. Você não me ouviu. Eu disse que Jesus Cristo é a resposta, e a única resposta para o problema do pecado original. E eu lembro de conversar com um homem aqui nessa cidade. Eu e a Francis éramos amigos dele, e ele era nosso amigo por vários anos. Eu não sabia que ele era homossexual. E você pode dizer: bem, será que isso atrapalhou a sua amizade por completo? Se você soubesse que era assim? De forma alguma. Eu continuaria sendo gracioso e bondoso com aquele homem, como sempre foi. Quando ouvimos falar que havia um problema, eu e a Francis fomos à loja dele, e ele ficou ali chorando e disse: eu lutei com isso a vida inteira. E ele quase deixou Jesus morar no coração dele, aceitando a Jesus. Mas a última vez que o vi, parecia não haver inclinação nenhuma em direção de Deus. Escuta aqui. Um homossexual vai para o inferno porque é homossexual. Um ladrão vai para o inferno porque é ladrão. Um mentiroso vai para o inferno porque é um mentiroso. Vou te chocar, não vai. Você vai para o inferno porque rejeita Jesus Cristo.
Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. E esse negócio de casamento gay, a nação está dando um tapa na cara de Deus. Não somos contra homossexuais, mas contra a homossexualidade. Não somos contra alcoólatras, mas contra o álcool. Não somos contra viciados em drogas, mas contra o vício nas drogas. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outro dia um homem disse: se permitirem um casamento de homem com homem, mulher com mulher, eu vou me casar com meu filho. Espera aí, não é o que você está pensando. Não havia perversão no que ele estava dizendo. E o Estado disse: você não pode se casar com o seu filho porque seria um incesto. E ele disse: não seria, porque não podemos ter filhos. Então por que você vai fazer isso? Por causa das leis da terra. Quando eu morrer, se ele for o meu filho, o governo vai ficar com todo o dinheiro que eu tenho. Mas se ele estiver casado comigo, ele vai receber tudo que eu tenho. Tem algumas pessoas mais inteligentes que o governo. Já pensou nisso? Aquele homem não era um tolo. Se ele casou com o filho dele, não sei, não tenho a menor ideia. Eu não faria algo assim nem se o governo fosse pegar todo o meu dinheiro. Mas quando você abre a porta, escuta aqui. O Lauren Lawson falou da maneira correta durante a mensagem da cruz outro dia. Esse problema do casamento homossexual não tem a ver com direito civil, é um problema moral. O casamento é a base da família, da sociedade, e tem sido assim por 6.000 anos. E agora um sabichão no governo vem dizer que sabe mais do que Deus? Não, você vai acabar com a nação se continuar fazendo isso. A única resposta para o pecado é Jesus Cristo. Não existe outra, não existe. O Senhor disse para Davi exatamente o que construir, ainda que não foi ele que construiu, mas sim o seu filho Salomão. Como eu disse, custaria nos dias de hoje $1 trilhão. Salomão contratou 153.600 homens, trabalhando 7 anos para construir aquilo, onde Deus habitaria entre o propiciatório e o querubim. Agora, como eu já disse, Davi não contribuiu em nada com os planos, nada. E o homem não pode contribuir em nada com a palavra. Ele não vai mais escrever outras Bíblias. Essa aqui é a única. É a única. Quando João terminou de escrever, o cânon bíblico estava completo. Muito bem. A construção do templo foi uma figura da santificação. Claro que incluía a justificação, mas tinha que ser assim, não havia outra maneira. A santificação, e eu vou te mostrar na medida que continuamos aqui. Isso foi uma figura, a forma que isso foi estruturado, uma figura da santificação do Filho de Deus.
Em um certo momento, Davi, mesmo não podendo construir o templo ou preparar para isso, que foi o que ele fez, ele pegou o reino de Israel e levou até as fronteiras que Deus disse para Abraão que Israel teria. Muito maior do que aquele pedaço de terra que nem chega ao estado de Vermont, pois esse é o tamanho de Israel hoje. Quando o reino recomeçar, Israel mais uma vez vai ter as fronteiras que Deus prometeu a Abraão originalmente. Ao norte, a Síria estava incluída para Davi. Davi dominou tudo. A Síria, o Líbano, até o rio Eufrates, metade do Iraque, passa a ser de Israel. E toda a Península Árabe, que é um grande pedaço de terra, vai ser de Israel. Não vai mais existir Arábia Saudita ou coisas assim na era do reino. E Davi dominou tudo aquilo, até o canal de Suez, na península do Sinai. Ele dominou tudo. E derrotando esses grandes exércitos, a Bíblia diz que ele pegou muito ouro, muita prata, e a Bíblia diz que grandes quantidades de bronze ou cobre. O que isso tem a ver com o que estou falando? Espera aí. Ele pegou milhares e milhares de peças de bronze de altares, bronze que veio de altar pagão, maçanetas de bronze, todas essas coisas que representavam o paganismo, levou tudo isso para Jerusalém, colocou em armazéns ali, até que o templo fosse construído. Escute. Alguns cristãos pensam, se essa pessoa fosse salva, faria muita coisa para Deus. Talvez sim, mas porque eles têm sucesso no mundo, não quer dizer que vão ser um sucesso para o Senhor. O Senhor não pode usar nada que o mundo tem. Você está me ouvindo o que estou dizendo? E alguns de vocês aqui nesse lugar se perguntam, alguns pela rádio, televisão ou internet, por que Deus não me usa? Ele colocou todo aquele bronze, aquele ouro, prata em armazéns e ficou ali. Por quê? Porque antes de ser usado no templo, antes de ser usado na casa de Deus, algumas coisas tinham que ser feitas. Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos. Olha, 40 anos. E o chamado de Deus na vida dele, e ele cuidando de algumas ovelhas. Abraão, 25 anos. Isaac, 20 anos. Davi, 15 anos. Porque Moisés demorou 40 horas para sair do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de Moisés. Glória a Deus, eu estou cheio do Espírito e estou pronto para partir. Você acha que está pronto para partir, mas não está pronto mesmo. Glória, aleluia. Coloque no armazém. Deus quer usar. Escuta aqui, às vezes Ele está te usando e você não sabe que Ele está te usando.
porque você está pensando em algo que Ele não planejou para você. Eu quero te ajudar com algo aqui. Quando Davi foi até o Eufrates, e ele atacou aquele capitão chamado Hadad-Ezer, que o rei dele era Zobar, um dos exércitos mais poderosos do mundo, e as tropas de Davi, os seus homens poderosos e outros que estavam com ele, conquistaram grandes vitórias porque o Senhor estava com ele. Mas os soldados que estavam com Davi, se você tivesse falado para eles 3.000 anos depois, pregadores vão pregar sobre o que você está fazendo e vão falar dos seus feitos do outro lado do mundo, eles iam olhar para você como se estivesse maluco. Mas Deus os usou. Escuta aqui, todos vocês, não importa quem você é, que está nos ajudando a tocar esse mundo para Jesus, a pregar e proclamar a mensagem da cruz, você está sendo usado por Deus. Quando Davi derrotou aqueles inimigos, foi a coisa mais importante na face de toda a terra naquela época. Pense no que acabei de dizer. E você pode perguntar: e se você estiver errado? Eu não acho que estou. Acredito que a mensagem da cruz agora é a coisa mais importante na face de toda a terra. E a sua participação, irmão Swagger, eu não tenho como fazer muita coisa. Você pode orar, buscar a face de Deus. Não tem um só santo de Deus que não possa orar. E eu acredito que seja, não a gente, mas a obra que estamos fazendo é a coisa mais importante na face da terra. E agora, Davi, ele traz toneladas de ouro, prata, bronze. Na verdade era cobre, não havia bronze, era cobre. E colocou em armazéns. E Davi vai para a glória, estar com o Senhor. E seu filho Salomão é ordenado e se torna o rei. E Salomão então instrui, e a obra tem que começar no templo, e ele pega os planos de Davi e nunca se desvia deles, nem um pouco. Em cada detalhe, Deus designou tudo, designou a sua salvação. Foi Deus. E então ele dá a certos homens a habilidade e o talento para fazer o que fizeram. Então ele instrui eles dizendo: vá pegar todo o cobre, todos os vagões, vamos construir as colunas. E o esquisito nessas colunas é que as colunas sempre são suporte para alguma coisa. Mas aquelas colunas não apoiavam nada, ficavam na frente do templo, e daqui a pouco falo mais disso. Ficavam na frente, não havia pórtico, não havia nada, ficava parada ali. Uma se chamava Joaquim e a outra chamava Boaz. O primeiro quer dizer estabelecido e o segundo quer dizer força. Glória a Deus. Pegaram todas aquelas toneladas, porque as colunas tinham 1.800 metros de altura. 1.800 metros, eram gigantescas, feitas de cobre sólido. Não eram ocas como as que temos hoje, eram sólidas. As levou para um lugar chamado Sucote. Eu gosto desse nome, e você? Deus mandou levar para lá. O chão lá era chamado de chão de lama de Sucote. E ali construíam moldes e colocavam
todos esses pedaços de cobre, maçanetas de porta de cobre, pedaços de cobre que tiraram de altares de deuses pagãos, tinha que ser eliminado. Enquanto eles escavavam aquela forma para deixar na forma que eles queriam, e acendiam fogo e colocavam todas as partes de bronze ali, você está entendendo? E o fogo derretia todo o cobre que estava ali. O que você tinha de antes precisa ser derretido. Ah, mas você não entende. Eu era uma peça importante no altar de bronze de Baal, e Deus vai me usar. Eu lembro de sair daqui um dia, indo para a estação de rádio, e um rapaz me parou em uma caminhonete. E eu não sabia quem ele era. Eu abaixei o vidro e ele gritou: "Eu sou irmão do Elvis Presley." Qual é o problema de vocês, hein? Eu notei que vocês ficaram meio céticos. Eu sou irmão do Elvis Presley. E ele era mesmo. Eu sabia a respeito dele, mas não o conhecia. E então ele conversou comigo alguns instantes e estava se gabando do nome do Elvis Presley. Mas Deus não tinha nada a ver com aquilo. Você está me ouvindo? Hein? E eu disse: "Deus te abençoe, meu irmão, eu tenho que ir embora." Aquele altar ímpio de bronze teve que ser derretido. E alguns de nós, vou me incluir aqui, parece que estamos em Sucote há muito tempo. Ô Jimmy, eu nunca escutei uma pregação assim, não é? Não esquenta não, temos que estar em Sucote, e quando ele terminar de trabalhar em nós, ele vai nos liberar. Então eles vieram buscar aquelas colunas com 180 metros de altura. Imagina só, eu não sei a altura desse teto aqui, mas eu acho que deve ter quase 1.800 metros. E então colocaram as colunas à frente do templo. Uma chamava Joaquim e a outra chamava Boaz. Joaquim quer dizer estabelecido e Boaz quer dizer força. E não apoiavam nada. Mas Jesus falou: "Vou fazer com que você seja uma coluna na casa do meu Deus." O que você quer dizer? Quero dizer que aquelas colunas eram apenas enfeite. Não eram necessárias para apoiar nada, não apoiavam nada. Estavam na frente do templo. Nós não somos necessários. Ouviu bem? Não somos necessários, somos apenas enfeite. Mas Deus nos ama tanto que nos colocou bem na frente. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Olha só, Jesus trouxe salvação, vitória, sim, vitória. Espere aí. Dizem que na época de Salomão, quando o mundo daquela época estava vindo até a sua porta, o Monte das Oliveiras fica bem à frente de onde o templo ficava, ao leste. Eu já estive lá. A última vez que eu me lembro, ou talvez antes disso, eu queria chegar lá antes do dia amanhecer, e levei o povo da televisão conosco, e o John Starnes
Também o John cantou Jerusalém enquanto o sol nascia no Monte das Oliveiras. De qualquer maneira, naquela época, há 3.000 anos atrás, os viajantes vinham e de propósito acampavam do lado de fora dos portões à noite. E eles andavam no Monte das Oliveiras. E quando o sol nascia no topo do monte, batia nas colunas feitas de cobre e brilhavam em uma perfeição tremenda, e era como se 1 milhão de luzes estivessem sobre Jerusalém. Não somos necessários, Ele não precisa nos ter, mas por causa do seu amor, Ele nos permite fazer parte. E quando o sol, e você fala, eu já tenho Deus, eu sei que tem. Agora, quando o Filho de Deus aparecer e o reflexo dele bater em nós, e aquela luz não é sua luz, não é minha luz, não é a luz dele, mas é a luz de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele disse, vou fazer de você uma coluna no templo do meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus, temos esse privilégio. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after your will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Well, thou art the potter, I am the clay. Well, mold me and make me after thy will. Se coloque de pé. While I am waiting, and still will have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Well, mold me and make me after thy will, while I am waiting, Eu sei que muitos têm que ir embora, mas quero que você fique de pé aqui por alguns instantes e quero que você diga para o Senhor: Deus, molde a minha vida,
Well, have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Will mold me and make me well after thy will. While I am waiting, yielded and still, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Calvary, save my soul and set me free. I know the Lord will make a way for me. Mais uma vez, adore a Ele nesse lugar. I know the Lord has laid his hand on me. I know the Lord has laid his hand on me. Jesus died on Calvary, save my soul and set me free. I know the Lord has laid his hand on me. Ore o quanto você quiser e cumprimente quem está do seu lado, por favor. Well, oh, how I love Jesus. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.